A Vitória Régia é uma flor da Amazônia que tem forma de círculo. Tentando guardar uma pepita de ouro, um índio a pendurou em um barbante, prendendo a outra extremidade bem no centro de uma Vitória Régia, de raio meio metro, dentro da água de um lago amazonense muito calmo. Considerando-se o índice de refração do ar igual a 1, o da água Na, e o comprimento do barbante, depois de amarrado no centro da flor e solto 50 centímetros, pode-se afirmar que o valor de Na, de modo que do lado de fora do lago ninguém consiga ver a pepita de ouro, é. Galera, essa é uma questão clássica de reflexão total. Mas esquece por enquanto essa Vitória Régia. Vou te explicar o que é isso. Imagine que, olha essa figura que eu fiz aqui, uma superfície que está separando a água e o ar. Imagine que aquele ponto O, aquele objeto, seja, por exemplo, uma lâmpada. Imagine assim, no fundo de um tanque, alguma coisa nesse sentido. O que acontece, galera, é que alguns raios de luz, eles refratam e outros não. Quer ver? Vou representar aqui para vocês. Um raio de luz que vem desse objeto, dessa lâmpada, por exemplo, e atravessa, incide perpendicular à superfície, lembra? Ele vai refratar sem desviar. E um observador que estiver aqui fora, ele vai ver esse objeto. Tudo bem que ele vai ver numa posição aparente, mas ele vai ver. Agora imagine um raio de luz que incide mais aqui à direita. Como o ar é menos refringente que a água, lembra que a luz vai estar passando da água mais refringente para o ar menos refringente. Então esse raio vai afastar aqui da normal. Imagine aqui uma normal perpendicular ali à superfície no ponto de incidência. Agora imagine um outro raio de luz incidindo nesse ponto aqui, ó, com um ângulo de incidência um pouco maior. Se nós traçarmos uma normal aqui, ó, estou fazendo isso para você entender o que está acontecendo. E uma normal aqui, você vai notar que o ângulo de incidência está aumentando. Esse ângulo aqui, ó, com a normal, ele está maior, não tá? Então esse raio de luz vai afastar mais ainda da normal, o raio refratado. Por que ele está afastando? Porque ele está indo do mais refringente para o menos. Beleza. Acontece, galera, que vai chegar um momento, vou até mudar de cor, vou usar o verde, que vai ter um determinado raio de luz aqui, por exemplo, esse, que ele vai afastar tanto da normal, ó, ele vai afastar tanto, acompanha aqui, ó, que ele vai refratar rasante. Nesse momento, a refração está no limite. O observador, para receber esse raio de luz, ele teria que estar no nível, o olho teria que estar no nível da água. Então, o que eu estou mostrando para você é que, por exemplo, esses raios aqui em vermelho, eles refrataram e vão chegar no observador, o observador vai conseguir ver a lâmpada. Agora, a partir deste ponto aqui, ele não vê mais. Por quê? Porque ele refratou formando o maior ângulo com a normal, que seria 90. Então veja bem, ó, esse ângulo é 90. E esse ângulo aqui seria o ângulo limite. Então esse ângulo aqui é muito importante. Por que eu não preciso me preocupar com os raios que incidem, por exemplo, à direita desse? Vou pegar a caneta novamente aqui, ó. Por que eu não preciso me preocupar, por exemplo, com esse raio de luz aqui, ó? Porque esse raio, ele vai estar incidindo, formando com a normal um ângulo maior que o limite. Então, aqui nós já temos um ângulo de incidência maior que o limite. Este ângulo aqui, ó, ele já superou o ângulo limite. Então, o que nós temos? Aqui, reflexão total. Esse raio de luz, alguém lá fora não recebe ele. Entende, galera? Então, a gente não precisa preocupar com esse raio. Só que o que aconteceu à direita, aconteceu também à esquerda. Imagine que isso aqui que você está vendo à direita, agora acontecendo aqui à esquerda. Então, eu vou ter o ângulo limite num ponto aqui mais ou menos simétrico, ó. Vou usar o verde. Esse verde está representando para a gente quando o raio refratado, ele refrata rasante aqui a superfície.
levar isso para cá. Aí, ó, rasante a superfície. Bom, qual que é a ideia aqui agora? Imagine que você quisesse esconder essa lâmpada, tá bom? E aí depois a gente leva para a questão lá da Mackenzie, que seria um índio usando a Vitória Régia para cobrir essa região onde a luz vai sair para ele esconder uma pepita de ouro ali embaixo. Então, ó, a Vitória Régia tem que cobrir apenas essa região aqui, ó. Ó, onde eu fiz aqui. Vamos fazer um círculo e achatar ele. Só um minuto. Ó, agora vai. Olha só isso. Então ela tem que cobrir essa região aqui, ó. Porque nessa região tá tendo refração. Como ela é opaca, ela vai impedir que os raios de luz ali emerjam, igual estão saindo aqui. Eles não vão emergir, entendeu? É essa a ideia. Tudo bem, se ela for maior que isso, ótimo, ela não pode ser menor. Porque ela vai estar cobrindo essa região que os raios de luz saem. Compreendeu a ideia? Então essa questão já apareceu muito em vestibular assim também, ó. Um diamante no fundo de uma piscina com água ali transparente. Qual o diâmetro mínimo do disco que você tem que cobrir, centralizando o diamante com o centro, né, no caso do disco. Então aqui, por exemplo, essa medida toda aqui que eu estou rabiscando é o diâmetro. Essa metade aqui seria o raio. Mas o mais importante, o ângulo aqui de incidência bem na borda aqui desse disco que está ocultando é o ângulo limite. Então isso que é importante você notar, que esse é o ângulo limite. E aí observe que a questão é mais simples do que parece. Então eu desenhei isso de novo aqui, ó. Tá vendo? Porque ele fala que o raio dessa Vitória Régia todinha aqui, o diâmetro, perdão, é 1 metro. Portanto, o raio é meio metro. E esse aqui é o ângulo limite. E mais, ele falou que o índio pendurou isso aqui por um barbante, tá? Isso aqui é tipo um barbante de meio metro de comprimento. Então, observa, o que está formando aqui? Um triângulo retângulo, ó. Estão percebendo um triângulo retângulo? Eu vou até trazer ele para cá. Ó. Vou trazer ele aqui para baixo, ó. Isso é um triângulo retângulo. E mais, isósceles. Esse ângulo aqui é o limite, ó. Por que que este ângulo que eu acabei de circular é o limite? Porque esse é o limite, eles são alternos internos. Aqui é meio metro. Aqui é meio metro. E aí é fácil, então, perceber, galera, que esse ângulo aqui vai ser 45. Esse ângulo aqui é 45, o limite também é 45. Acabou o exercício. Se o ângulo limite é 45, a gente tem uma fórmula para o ângulo limite, não tem? O seno do ângulo limite é o índice menor, que no caso vai ser do ar, sobre o índice maior, que vai ser o da água. Luciano, mas se eu esquecer essa fórmula, você vem aqui e aplica a lei de Snell. Só tem que lembrar disso aqui que eu acabei de desenhar, ó, que quando o ângulo de incidência é o ângulo limite, o de refração é 90. Aí você chega nessa relação que eu acabei de te mostrar. O seno do ângulo limite, então, vai ser seno de 45. O índice menor é o do ar, que é 1. O índice maior é o da água, a gente está procurando. Seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Aí você multiplica cruzado, vai ficar raiz de 2 NA igual a 2. Então, o índice da água aqui nesse problema vai ser 2 sobre raiz de 2. Né? Não tem essa resposta, então você vem, racionaliza. Né? 2 sobre raiz de 2 estaria correto, mas é porque a resposta está raiz de 2. Né? Raiz de 2 vezes raiz de 2, 2. Simplifica com 2 em cima. Então, a gente conclui que o índice da água é raiz de 2. Seria, nesse caso, aproximadamente 1,4. Ou seja, de fato, a água é mais refringente que o ar. Pessoal, por mais estranho que pareça, essa é a ideia do problema. A própria Vitória Régia circular, opaca, tampando a região que ocorre refração. Nós não precisamos preocupar com
a região da superfície da água a partir das extremidades, porque a luz está sofrendo reflexão total, igual eu mostrei aqui nessa imagem. Então é isso. O índice de refração da água, raiz de 2 aqui nesse problema. Letra C, tá bom? Valeu!